Hoje, na reportagem da Rádio Clube, nós voltamos a falar da greve dos servidores públicos federais técnico-administrativos, que já estão há quase 2 meses de greve, isso pelo menos no IFTM Campus Patos de Minas. Nós vamos conversar com Renata Marques, professora do IFTM Campus Patos de Minas e também presidente da comissão local da greve. Renata, eu gostaria de saber primeiramente uma análise preliminar da comissão local da greve acerca da última proposta do governo. Então, Gabriel, foram 2 mesas setoriais, uma de técnicos administrativos, que foi na terça-feira passada, e a outra de professores, que foi nessa sexta. A gente vê vários ganhos, né? Ainda estão aquém daquilo que as categorias estavam dialogando com o governo, mas tiveram ganhos expressivos. Por exemplo, no caso dos técnicos administrativos na educação, eles ganharam, vai ser montado agora uma comissão para discutir sobre a RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competências, que contribui muito para evolução na carreira, né, dos profissionais. Isso era só fornecido para os professores. Um outro ganho que teve aí na mesa dos professores é que os aposentados que normalmente precisavam judicializar esse pedido de RSC. Então agora o governo também não vai se opor a isso. Então isso também foi um ganho, né, em relação à RSC, tanto para técnicos administrativos quanto para professores. Quando a gente analisa a carreira de técnicos administrativos, eles tiveram um ganho salarial, né, esse ano 0. Isso não é bom, a gente queria algum reajuste para esse ano, 9% ano que vem e 5% para 2026. E os steps ao longo das carreiras, quando você muda de classe, também tiveram alguns steps considerados e teve uma reestruturação que foi um dos pedidos da greve, né? Que é a questão de algumas classes que foram juntadas e outras que foram acelerados o processo. Então, para os técnicos tiveram esses ganhos nesse sentido, então a reestruturação aconteceu, né? Isso era um dos pedidos da greve e só com a greve que isso foi alcançado. Em relação à proposta que foi apresentada para os professores, né, continuou com um ganho 0, né, na sexta-feira o MGI participou apenas como ouvinte da reunião junto com o MEC, então não houve uma apresentação de reajuste salarial, se manteve o que já tinha sido acordado em maio, que é 0% esse ano, 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Quanto a isso, a gente ainda espera alguma revisão do governo essa semana. Mas a gente teve ganhos com relação, por exemplo, essa questão da RSC que eu já falei, e a portaria 983, que era uma portaria que precarizava a educação, ela aumentava muito a carga horária em sala de aula, em detrimento aos projetos de ensino, pesquisa e extensão que a gente tem que desenvolver. Então, só o fato dessa portaria ter caído, para a gente é um ganho muito importante mesmo com relação à greve. Revogação da portaria 983, é isso mesmo? Isso. A portaria 983, ela aumentava a carga horária da gente em sala de aula e isso dificultava que a gente conseguisse executar com eficiência e com qualidade o tripé da educação, né, que o Instituto Federal propõe, que é ensino, pesquisa e extensão. Então agora vai se manter a portaria 17 e vão ser montadas mesas de negociação com o MEC para uma nova portaria com esses parâmetros. Então esse diálogo ter sido aberto, isso foi muito importante. Renata, quase 2 meses de greve. O que você acredita que foram realmente os maiores ganhos da greve, que no início foi uma greve muito subestimada, falaram que não ia dar em nada. O que você vê como a maior vitória dessa greve? Então, na segunda-feira passada, o Lula se reuniu com os pró-reitores dos institutos federais e das universidades para poder tentar apresentar algumas propostas de reestruturação, de recomposição orçamentária. Então, além dos novos institutos que vão ser abertos, né, que são 5 bilhões destinados a isso, os institutos atuais já existentes ganharam 700 milhões para esse ano. Isso é extremamente importante, porque isso afeta diretamente o funcionamento das instituições, a qualidade do serviço que a gente oferece para os nossos alunos. E isso não tem nada a ver com ganho salarial, isso é uma coisa extremamente importante. Então, esse é o primeiro ponto. O governo chamar os reitores para conversar. Isso não teria acontecido se não houvesse uma pressão das bases, né? Segundo, a 983, essa para a gente é extremamente importante. E até essa questão salarial, porque desde o ano passado as negociações elas não estavam avançando, né? Então, o governo não escutava e não abria mesa de negociação. E só quando a greve ficou forte, né, por mais de 60 dias, no nosso caso aqui a gente está completando 60 dias essa semana, na esfera superior tem mais de 90 dias que os técnicos administrativos estão em greve, né? Então, a hora que ele viu que a gente não arredou o pé, ele voltou à negociação.
Durante o processo da greve, ele chegou a falar que não ia negociar, que estava encerrado e que tinha que assinar. Por exemplo, o Proifes assinou, né? E a gente falou não, o Proifes não nos representa. Então nós mantivemos o pé firme e isso fez com que esses ganhos viessem. No relação aos técnicos administrativos, por exemplo, a reestruturação da carreira deles é muito importante e essa questão do reconhecimento de saberes e competências, que antes era só oferecido aos professores da rede dos institutos federais e não era oferecido aos técnicos. Então, vai passar agora por uma comissão que vai montar e aí a partir de 2026 isso vai ser implementado para os técnicos administrativos. É o tempo, né, de digerir, dialogar para montar as diretrizes da RSC para eles. Em geral, o governo deixou a desejar na negociação dessa greve ou você realmente acha que no final das contas, em geral, houve um diálogo positivo com a categoria? Não, o governo deixou a desejar. Em vários momentos ele se coloca intransigente, né? Fala que encerrar as negociações da forma como estava com quem quisesse assinar. Isso não é o que a gente esperava do governo, a gente esperava um diálogo maior. Mas como a gente manteve firme a nossa decisão, eles tiveram que voltar atrás e voltaram a negociar. A prova disso foram essas 3 reuniões que aconteceram na semana passada e essa semana deve ter outra rodada de negociação. Agora, do ponto de vista de reajuste salarial, ficou aquém aquilo que, por enquanto, aquilo que a gente está. Lembrando que a greve não acabou. Por fim, vocês vão fazer uma última mesa de assembleia, né, uma última assembleia para ver se concordam ou não com a última proposta do governo nessa quarta-feira, isso mesmo? Sim, é porque como teve essas 2 reuniões com os técnicos administrativos na terça-feira e com os docentes na última sexta, os sindicatos nacionais pedem para voltar para a base, né? Então aqui é a nossa base local, então a gente tem que escutar os servidores, né, para ver a posição deles. Então é a decisão dos servidores em assembleia por maioria. Se a gente acata a decisão do governo e sai da greve, ou se a gente acata a decisão do governo e não sai da greve, ou se a gente não acata e mesmo assim decide sair da greve. Então é uma decisão colegiada que vai acontecer na próxima quarta-feira, 1h15 da tarde, no nosso campus. Então cada campus vai realizar ao longo da semana a sua assembleia, juntamente com o Sindicato do Triângulo Mineiro. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.